Olá pessoal, vamos resolver o exercício número 2 da nossa atividade prática. Tá, então, lembrando mais uma vez, que esta é uma das maneiras que nós podemos utilizar para resolver esse exercício. Existem N maneiras, tá? E a maneira que eu quero trabalhar aqui, inclusive, embora o exercício não peça isso de maneira explícita, é com funções, tá? Vou trabalhar com o conceito de funções aqui também, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente organizar os recursos aí do nosso programa. Tá? Mas se você fez sem funções, o exercício, como o exercício não diz que isso tem que ser utilizado, tudo bem, tá? Mas eu acho que vai ficar melhor com funções. Então o exercício é o seguinte: para cada um dos consumidores de energia elétrica de uma cidade é informado o número da conta e o total de quilowatts consumidos. Ok. Sabendo que o custo do kilowatt é este valor aqui, de 1,75, né? Enfim, o valor aqui é irrelevante. Fazer o algoritmo para armazenar esses dados, né? O número total consumido e o total a pagar. Listar, então, fazer uma listagem na tela desses dados. E ainda mostrar quem gastou mais e quem gastou menos. Mostrar uma média do consumo dentre todos. E ainda mostrar quem ultrapassou 170 o consumo de 170 kW, tá? E é para fazer tudo isso utilizando uma estrutura de vetor ou de matriz e um menu na tela, tá? Então a gente vai ter um menuzinho, nesse menu a gente vai dar todas essas opções, tá? Então a minha ideia é a seguinte: colocar no menu opção 1, cadastre, opção 2, lista, mostrar tudo que a gente tem. Daí opção 3, mostrar quem gastou mais. Opção 4, quem gastou menos. Opção 5, média. Opção 6, quem ultrapassou 170. Tá? Então a gente tem 6 opções aqui no nosso menu. Vamos começar o menu. Então o meu menu, eu vou ter que criar uma variável chamada opção, tá? Op, de operador, enfim, opção. Que vai ser a opção que o usuário vai utilizar para começar o menu dele, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, printf, digite o que você gostaria de fazer. 2 pontos. /n. Aí eu imprimo na tela o menu. Pelo menos, né, a parte gráfica dele. Coloco 1, cadastrar novo cliente. Dois vai ser listar clientes. 3 vai ser... Eu nem estou trocando os números aqui. 2, 3. 3 vai ser... cliente de maior consumo. No 3. No 4. Esse L aqui maiúsculo, não, né? Cliente. E aqui vai ser o cliente de menor consumo, no 4. No 5 vai ser a média de consumo, dentre todos. Esse aqui é o 5. No 6 vai ser clientes que consumiram mais de 170 kW. Esse aqui é o 6. E aí, por fim, eu faço um print dizendo: digite qualquer outra tecla para sair. Tá? Se eu digitar qualquer uma dessas opções, vai acontecer alguma coisa. Se eu digitar qualquer outra coisa, é porque eu quero sair. Tá? Vamos fazer assim no menu. Tem outras maneiras de fazer menu também, tá? Tem diversas maneiras, eu vou criar dessa maneira. Aí, eu vou solicitar para o usuário, vou fazer um scanf_s, onde eu escolho o que eu quero fazer. Ou seja, eu escolho a minha opção lá. Então, a opção é do tipo inteiro, percentual i, vírgula, o endereço da variável,
op e o nome dela. Bom, aí eu vou entrar num laço de repetição que vai ficar executando para sempre, que vai ser o nosso menu, tá? Então esse laço ele vai ser o quê? Enquanto a minha opção estiver entre 1 e 6, incluindo 1 e 6, tá? Com 1 e 6 inclusos, enquanto eu digitar uma dessas 6 opções, eu tô dentro do meu programa. Se eu digitar qualquer outra coisa, eu caio fora, tá? Dentro desse meu menu, eu vou fazer um switch, uma escolha baseado no meu operador, onde eu vou ter que ter 6 cases, né? Então eu vou ter um case 1, break, e eu vou replicar isso daqui para o case 2, 3, 4, 5, 6. Case 2, case 3, case 4, case 5, case 6. O case 1 vai ser cadastro. Case 2 vai ser listar. Case 3 vai ser o maior. Case 4 vai ser o menor. Case 5 vai ser a média. Case 6 vai ser o dos 170 kW lá. Tá? E, bom, normalmente a gente utiliza um default, né, no switch. Então, o default do switch aqui nesse caso vai ser só imprimir uma mensagem dizendo que o programa vai ser encerrado. Tá? Que eu até posso colocar ela aqui já agora. Printf. Então, se eu digitar qualquer outra coisa, eu vou sair do programa, tá? Então, eu vou ter que colocar aqui um printf, vamos ver. Printf encerrando. Tá, esse daqui é o nosso menu que a gente vai ter que criar cada um dos recursos aqui dentro do nosso programa. Tá, então se eu mandar listar isso aqui, olha, aparece o menu na tela, todas as opções, aí eu vou selecionar uma delas para acontecer, né? Por exemplo, o cadastro. Tá? Então, só que agora eu fiquei preso no meu laço porque, na verdade, eu não pedi para ele digitar mais nada, né? Mas deixa eu tentar encerrar o meu programa aqui logo de cara. Ó, se eu apertar 8 não tem, ele encerra o nosso programa direto, tá? Nosso programa, ele tem um problema logo de cara, porque o que acontece? Eu vou ter que replicar tudo isso aqui, ó, que eu quero que todo esse menu seja impresso toda vez na tela, né? Então, dentro desse laço, eu vou ter que replicar o menu também, aqui no final. Porque daí eu já digitei uma opção aqui, logo de cara, ele validou, entrou, executou alguma coisa, e lá no final ele vai pedir o menu de novo. Só que daí eu já tive que fazer essa digitação do menu aí 2 vezes, né? Isso não tá muito legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui embaixo uma funçãozinha, na verdade, um procedimento, void menu, onde dentro desse menu eu vou colocar isso aqui tudo, ó. Vou recortar isso aqui, jogar para cá, vou apagar isso aqui. E aí, sempre que eu quiser chamar o meu menu, é só eu chamar o nome dessa função aqui. Eu tenho que colocar o cabeçalho dela lá para cima, para ela funcionar, caso contrário não funciona. E daí aqui, ó, eu chamo o meu menu e leio o operador. Aqui também, chamo o meu menu e leio o operador. Veja que ficou muito mais limpo a minha interface, né? Eu sei que o meu menu é tudo isso aqui. Então, toda vez que eu precisar mostrar o menu na tela, ele vai chamar essa funçãozinha aqui debaixo. Na verdade, é um procedimento. Tá?
Então vamos rodar isso aqui agora. Veja que eu coloquei um scanf aqui, antes do laço, e outro dentro do laço. E esse aqui é o que vai ficar sendo executado o tempo inteiro. Tá? Este outro aqui acontece a primeira vez só. Se acaso eu queira encerrar o programa, eu já caio fora logo de cara. Caso contrário, se eu estiver aqui dentro e quiser encerrar o programa, eu vou utilizar esse laço aqui. Então, ó, se eu quiser entrar, entrei, imprimi o menu de novo, ó. Então eu fiz a opção 1, que a gente não implementou ainda, agora eu quero listar, fazer a opção 2. E eu tô aqui, ó, preso dentro do meu menu, tá? Daí agora eu vou querer encerrar, então eu quero entrar na opção, qualquer outro número que eu digitar ele vai encerrar. Número 8, não existe. O que ele colocou? Ele encerrou, tá? Coloquei o número 8, ele simplesmente encerrou. Tá? Acho que seria isso. Então tá funcionando o nosso menuzinho, tá? Quer ver? Eu vou rodar mais uma vez. Se eu mandar logo de cara encerrar, digitei 0. Ó, ele encerrou. Tá? Então só vai funcionar se eu digitar de 1 a 6. Caso qualquer outra coisa que eu digitar, cai fora. Ok? Esse print do encerrando aqui vai acabar nem acontecendo. Mas não tem problema. Tá, agora o que a gente tem que fazer? Implementar cada um desses recursos aqui, certo? Então, o primeiro é fazer o cadastro, então eu vou voltar lá. O cadastro ele tem que ter o quê? Eu tenho que armazenar, né, o número da conta, o total de quilowatts e calcular quanto que ele vai consumir. Então, são 3 informações por usuário, tá? Eu posso criar uma matriz de 3 colunas, né, ou 3 linhas, enfim, e cadastrando tudo, mas talvez seja mais palpável aí para vocês, mais mais uma degustação mais fácil de vocês compreender se a gente trabalhar com vetores, né? Então eu vou criar aqui 3 vetores. Um vetor vai ser para armazenar o número da conta, que pode ser um vetor de tipo inteiro. Um vetor para armazenar o total de quilowatts, pode ser número com vírgula, talvez. E o total a pagar vai ser com vírgula também, tá? Então eu vou ter um vetor de inteiros, que eu vou chamar int conta. Qual vai ser o tamanho do nosso vetor? Já definimos, tá? Deixa assim por enquanto. E aí, um para armazenar um vetor de quilowatts e um vetor de total. Bom, aí, de que maneira que a gente vai ter que definir um tamanho para esse nosso vetor, tá? Então veja, o exercício ele não diz quantos cadastros eu vou fazer. O certo aqui seria eu trabalhar com o que a gente chama de alocação dinâmica, tá? Eu ir alocando quanto de memória eu preciso. Mas vocês não têm esse conhecimento ainda nessa primeira disciplina de programação para fazer a alocação dinâmica. A gente só aprendeu a alocação estática, que é o vetor, e que é a matriz. Para resolver isso com vetor e com matriz, a gente tem que fazer o seguinte. Lá em cima, eu vou fazer um define, tá? Que eu vou dizer aqui tam, que é o tamanho do meu vetor, que é o tamanho máximo de cadastros que eu posso fazer, ó. Eu quero ter até 100 cadastros de pessoas, tá? Então, eu vou ter um tamanho 100 de vetor, e aí eu passo tam aqui dentro. Observem que define não é variável, tá? Por isso que ele deixa utilizar aqui dentro. Fazer um define aqui é diferente de eu declarar uma variável chamada tam e usar ela aqui dentro. São coisas distintas. Tá? Se eu tentar fazer como variável, não vai funcionar. Ele vai dar erro, não vai compilar. Agora, como é uma diretiva aqui, não tem problema, ele aceita, porque é só uma constante. Tá? Só um valor que não vai mudar. Então eu tenho 3 vetores aqui. Então veja, eu vou alocar sempre 100 dados na memória para cada um dos vetores, mesmo que eu vá utilizar só 10 cadastros, por exemplo. Então vamos supor que eu cadastrei 10, mas mesmo assim eu aloquei 100 na memória. Os outros 90 ficaram vazios, infelizmente. Isso é o que significa, isso é um dos problemas da nossa alocação estática, tá? Você aloca um bloco inteiro de dados, mesmo que você vá ou não utilizar eles. Ok? Continuando aqui, o que a gente tem que fazer? Ainda agora, tem mais um detalhe, tá?
Tá, vamos para os cadastros, na verdade. Vamos para os cadastros. E dentro dos cadastros, a gente vai fazer a leitura das informações. E tem que verificar também se a gente não vai exceder o tamanho do nosso vetor aqui de dimensão 100, né? Mas a gente tem que fazer dentro do cadastro. Então eu poderia fazer o cadastro aqui dentro, só que a gente tá eu tô com o intuito de utilizar funções, né, para tudo. Então vamos criar uma função para fazer esse nosso cadastro. Então aqui embaixo eu vou fazer uma função, na verdade vai ser um procedure void chamado cadastro. Cadastro, e ele vai ter que receber como parâmetro os 3 vetores lá que eu vou cadastrar, tá? Então, um vetor é int conta, né? Int conta. Vetor, quando eu passo ele como parâmetro, eu abro e fecho colchetes e não coloco nenhum valor dentro, deixa só assim, tá? O segundo é float, kilowatt, abro e fecho, não coloco nada dentro. E o terceiro é float, total, né? É isso. Total, abro e fecho. Então essas 3 variáveis vão chegar aqui. Ok? Eu não preciso utilizar os mesmos nomes de variáveis lá da main, tá? Eu posso utilizar outro nome de variável, não tem problema. Eu só estou usando os mesmos para a gente padronizar aqui o negócio. Bom, copio esse cabeçalho, jogo lá para cima, ponto e vírgula. Opa. Se eu não colocar o cabeçalho lá em cima, não roda, não funciona. Beleza, então esse daqui é o nosso cadastro, tá? O nosso cadastro, eu tenho que chamar ele aqui dentro, ó. Cadastro. E eu vou passar como parâmetro a conta, o kilowatt e o total. Conta, o kilowatt e o total. Tá? Então eu vou passar essas informações para cá, esse meu vetor para cá, completo. Os vetores vão vir para cá. Eu vou inserir uma informação nova no meu vetor. Seria bom que eu mantivesse o índice que eu estou inserindo também. Então eu vou fazer o seguinte, criar mais uma variável aqui, ó, do tipo inteiro, chamado identificador do cliente, tá? ID do cliente. Eu vou iniciar ela em 0. E eu vou passar esse identificador do cliente aqui também na minha função ID do cliente. Ele vai entrar aqui na minha ID do cliente. Não, o ID do cliente... a gente vai passar ele. A ID do cliente vai entrar aqui também. Tá? Veja que ele está marcando erro na minha função agora. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho que criar aqui, ó, int ID do cliente. E trocar o cabeçalho lá em cima. Bom, o que vai acontecer agora? Eu vou passar o número do meu cliente para essa função aqui, junto com os vetores. Então, sabendo o número do cliente, eu vou saber em que posição, né, em que índice do vetor eu vou inserir. Eu começo em 0, eu passo o valor 0. Lá dentro eu cadastro, incremento o índice do cliente em mais 1. E aí a próxima vez que eu utilizar, essa variável vai estar atualizada em mais 1. Então eu posso fazer o seguinte, eu passo o ID do cliente aqui, como parâmetro, e na próxima linha eu faço ID do cliente mais, porque da próxima vez que eu for utilizar essa variável, ela já incrementou em 1. Tá? Então, ó, só frisando aqui. Eu começo com o identificador do cliente em 0. Vai ser o primeiro cliente que eu vou cadastrar, então o 0 vai passar aqui e os meus vetores vão entrar junto na função. Depois que eu faço o primeiro cadastro no índice 0, eu incremento o meu identificador do cliente para 1. Então a próxima vez que o cadastro for chamado, o identificador do cliente vai estar em 1. E assim eu vou indo, até chegar no meu limite, que nesse caso são
100 clientes, né? Então eu vou do 0 ao 99. E eu posso, inclusive, fazer uma verificação para isso aqui, ó, na hora de fazer o cadastro. If o meu identificador do cliente for menor do que o tamanho lá de cima, que é o total de cadastros que eu posso ter, se for menor, significa que eu posso cadastrar. Daí eu faço isso. Caso contrário, eu só imprimo para o usuário na tela uma mensagem dizendo total de cadastros excedidos. Excedidos. Total de cadastros excedidos. Tá? Então, enquanto o meu identificador, enquanto eu puder cadastrar, eu vou cadastrar. Caso contrário, quando eu não puder cadastrar mais, eu só digo que eu não posso cadastrar e não chamo mais a função do cadastro. Ok? Vindo para a função do cadastro, o que a gente tem que fazer? Cadastrar, certo? Como é que eu vou cadastrar agora? Então, eu tenho que fazer um printf, onde eu vou ler o número da conta do cliente, né? Então eu vou colocar digite o número da conta, dois pontos, scanf underline s, percentual i, porque é uma variável do tipo inteiro, vírgula, conta no índice do identificador do cliente. Então o identificador do cliente veio aqui. O primeiro identificador é o 0, né? É o primeiro cliente. Então, a conta, o número da conta no índice 0 vai receber o que eu digitar aqui, tá? A mesma coisa eu vou fazer para as outras duas coisas, tá? Que é digite o total de quilowatts, só que daí aqui é percentual F, aí aqui é KW, e aqui continua sendo o identificador. Na última linha aí na última eu não vou digitar nada, né? Na última eu só vou calcular. Ó, na última eu não preciso fazer isso. Porque, ó, o que ele pede, ó? O número da conta que eu digitei e o total de quilowatts que eu digitei. E o custo, né, o total a se pagar, que eu faço o quê? O número de quilowatts que eu digitei vezes 1,75. Então, o meu total no ID do cliente vai ser o meu kilowatt que eu digitei no ID do cliente vezes 1,75. Tá? ID do cliente. Então aqui eu fiz o meu primeiro cadastro, ou o cadastro que for. Tá? Eu faço todos os meus cadastros aqui. Ok? Ok, pessoal? Então aqui está funcionando, deverá estar funcionando os nossos cadastros. Antes a gente testar se está funcionando essa primeira parte, o que eu vou fazer? Criar mais uma função aqui embaixo para ser o nosso listar, tá? Para a gente ver se está funcionando mesmo. Então a nossa listagem, a gente vai utilizar os mesmos parâmetros do cadastro. Vai vir o ID e vai vir os vetores para a gente utilizar aqui, tá? Copio toda a nossa função de listagem, jogo o cabeçalho lá, não esqueçam disso. Na hora de listar, aqui embaixo, ó, eu só chamo listar no segundo item. Ó. No primeiro item era o cadastro, no segundo agora é o listar. O listar vai ter os mesmos parâmetros do cadastro. Então, o listar ele vai fazer o quê? Ele só vai imprimir para a gente na tela os vetores. Tá? De uma maneira amigável, vamos dizer assim. Então, o que eu vou fazer? Para imprimir os nossos vetores na tela, eu vou fazer um for, onde eu vou começar com uma variável i, por exemplo, né, o nosso iterador, que vai começar em 0, e vai ir até o número de clientes que a gente tiver. Tá? Até o número de clientes que a gente tiver. Inclusive, eu posso fazer uma outra coisa aqui, ó. Se eu não tiver nenhum cliente, ó, if ID do cliente igual a 0, eu posso escrever printf
nenhum cadastro foi efetuado. Efetuado. Cadastre antes de mostrar. Tá? Se o meu ID do cliente for 0. Caso contrário, se a gente tiver qualquer coisa diferente de 0, aí a gente faz uma varredura no laço e imprime, começando em 0, indo até o ID que a gente parou, e mais. Tá? Para imprimir na tela, é só imprimir um vetor, né? Então a gente vai imprimir de que maneira? Vou fazer um printf, fazer uma interface legal aqui, né? Então vamos colocar aqui número da conta, 2 pontos, percentual i, vírgula, conta i. E aí, barra n. Por que que aqui eu utilizei conta no índice i e lá em cima eu utilizei conta no índice ID do cliente? Porque são coisas diferentes, tá? Ó, aqui em cima eu estava querendo imprimir, melhor, aqui em cima eu estava tentando fazer o cadastro do novo cliente, e aí o índice do cliente, né, do cadastro dele estava vindo como parâmetro. Agora não. Agora o índice do cliente é o i aqui que está varrendo e indo de 0 até o último cliente que eu andei, tá? Então isso daqui define o índice do meu vetor. Número da conta, tananã. Agora eu vou replicar isso daqui, ó. Número da conta. O próximo é total de quilowatts. Aí eu vou imprimir com 2 casas decimais, percentual F. E aí aqui eu vou colocar KW. E para fechar, eu vou colocar total gasto, percentual F, com 2 casas. E aqui é o total, tá? Vou colocar mais um printf aqui embaixo, só com mais um barra n, para a gente dar um espaçamento entre os usuários. Então, ele vai imprimir cada um dos clientes. Esses 3 dados vai dar um espaço. Cada um dos clientes, esses 3 dados vai dar um espaço. Tá? Vamos ver se isso daqui está funcionando. Vamos rodar. Tem um pequeno problema aqui, vamos ver. Ah, sim, claro. Eu não posso escrever int de novo, né? Já tem o int aqui na mesma linha. Então, tira fora esse int aqui. Beleza. Menu impresso na tela. Eu quero fazer um cadastro. Selecionei a opção de cadastro. Vou lá, digite o número da conta. Conta 1, 2, 3, 4. Ó, deu um erro. O que deu de erro aqui pra gente? Vamos ver. Scanf, percentual i, conta ID do cliente. Ah, não, tá certo. Tá. Conta ID do cliente. Tá. Vamos ver onde é que está o problema, tá? Vamos fazer depuração aqui em tempo real. Coloca o breakpoint aqui, ó, na linha 28. Pausa. Manda rodar. Vamos lá, cadastro. Vamos cadastrar. Não entrei no cadastro ainda. Então, o ID do cliente é o primeiro cliente, é 0. E aqui ele vai passar os nossos vetores vazios por enquanto, né? Entrei. ID do cliente é 0. Então, conta no índice 0 recebe uma informação. Vou digitar, digitei. Número da conta, 1, 2, 3, 4. Tá, ele tá dando esse erro aqui. Bom, pessoal, o que estava faltando aqui, né? E-comercial, tá?
nos scanfs estava faltando o nosso e comercial. Então, vou cadastrar. Ops, esse breakpoint não precisa mais. Vou cadastrar, então vou cadastrar lá o cliente D1234. A conta, ou melhor, o quilowatt que ele gastou foi 100 kW. E é só isso, né? Só digita essas duas informações. A terceira, ela é calculada, vezes 1,75. Então, se eu mandar listar agora o número de os clientes, ó, listar. Ele listou lá, ó, 1, 2, 3, 4, 100 kW, 100 vezes 1,75, deu R$175. Ok? Se eu mandar cadastrar outro, ele vai ter que cadastrar, tá? Então, agora eu vou cadastrar o número 555. Total, ele gastou 89. Agora, se eu mandar listar, ó, listou os dois lá. O primeiro que eu tinha cadastrado antes e o segundo agora. Se eu mandar cadastrar de novo, vamos cadastrar o 999, gastou 12. E agora, se eu mandar listar, listou 3. Tá? Então, está funcionando, certo? Digitar qualquer outra coisa para sair, cair fora. Quer ver? Ó, se eu mandar rodar o programa, mandar listar sem ter cadastrado nada, ó, nenhum cadastro foi efetuado. Cadastre antes. Tananana. Tá? Ficou colado aqui a mensagem, mas está aqui. Tá? Então eu tenho que fazer um cadastro antes de realmente começar a fazer. Certo? Então eu tenho resolvido aqui no meu exercício o cadastro e a listagem. O que mais que o exercício pede? Ó, só voltando lá. Então a gente resolveu o primeiro item aqui. O segundo item a gente resolveu parcialmente, né? Só faltou mostrar o que gasta mais e o que gasta menos. Depois tem a média e os que passam dos 170 ainda, tá? Então vamos fazer o maior valor. Tá? Eu preciso encontrar o maior elemento dentre todos os cadastrados, certo? Então eu vou fazer o seguinte, vou criar uma outra função aqui, procedimento, né, chamado maior. Eu preciso encontrar o maior que mais gastou, né? Que mais gastou. Tá. Para mim saber o que mais gastou, o que eu preciso de informações? Eu preciso saber o total gasto. Então eu vou ter que receber aqui o vetor de totais. E eu preciso saber quantos cadastros eu tenho. Então eu vou pegar esse ID do cliente aqui também. Acho que só essas duas informações tá bom para mim. Tá? Então aqui dentro eu vou encontrar o maior valor e vou imprimir ele na tela, tá? Posso fazer o mesmo teste que eu tinha antes aqui, ó. Deixa eu copiar da listagem o primeiro teste. Na verdade, antes disso, vamos copiar esse cabeçalho. Vamos jogar o cabeçalho lá em cima. No switch 3 eu vou chamar o maior. Dentro do maior eu vou passar o ID do cliente e o total, tá? Essas informações vão vir aqui para baixo. Agora eu vou copiar essas mesmas informações da listagem aqui, vou jogar aqui, vou apagar tudo que está dentro do else. Eu vou verificar, se eu não fiz nenhum cadastro, eu vou dizer nenhum cadastro efetuado. Cadastre antes de calcular o maior. Barra ele, tá? Não tem por que eu fazer um cálculo se eu não fiz cadastro nenhum, tá? Não tem por que eu fazer isso. Agora, se eu cadastrei alguma coisa, aí eu posso encontrar o maior valor. Como que eu vou encontrar o maior valor? Tem diversas maneiras de eu fazer essa lógica, tá? Eu vou fazer dessa maneira. Int maior, criei uma variável local aqui da minha função. E eu vou inicializar essa variável aqui dentro do else. Né? Caso eu tenha algum cadastro, eu vou fazer o seguinte. A variável maior, para ver o maior valor, recebe, portanto, recebe o primeiro dado que eu cadastrei, tá? Primeiro dado que eu cadastrei. Então, o maior valor está sendo estipulado que foi o meu primeiro cadastro. Depois disso, eu vou fazer um lacinho de repetição, que não tem esse ponto e vírgula, um lacinho de repetição, que eu vou verificar aqui dentro, int i, começando. Eu não preciso começar em 0 aqui.
eu posso começar em 1, porque o 0 eu já atribuí aqui em cima. Então eu começo em 1, que é o próximo valor, vou até o ID cliente e mais. Daí aqui dentro eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se o meu total no índice i for maior do que o que tiver na minha variável maior, significa que eu encontrei um novo valor no meu vetor que é maior. E aí eu faço o quê? Salvo este valor na minha variável maior. Tá? Então, com essa lógica aqui, eu encontro o maior valor dentre todos no meu vetor de cadastros. Depois que eu calculei tudo, eu posso fazer o seguinte, né? Depois que eu calculei, eu imprimo na tela. Então, faço um printf, coloco o maior... Ah, tem um detalhe aqui. Seria bom a gente passar todos os vetores como parâmetro aqui em cima, porque daí eu posso, nesse momento, fazer o quê? Fazer um printf dizendo que o maior consumo foi do cliente tal, de código tal. Só que eu não tenho o código aqui dentro, eu não sei qual foi o código do cliente, tá? Para mim saber o código do cliente, o que eu tenho que fazer? Tenho que passar as informações do cliente como parâmetro também. Tá? Então eu passo tudo aqui dentro do maior, troco o cabeçalho lá em cima, troco, pego isso aqui tudo, jogo dentro do maior também. Bom, agora eu tenho todas as informações que eu preciso dentro da minha função maior. Então eu posso fazer o seguinte, ó, o cliente que mais consumiu, gastou percentual F com 2 casas decimais, então ele gastou tanto e contém número da conta percentual I. Daí eu digo qual que é o número da conta dele também. Então eu vou dizer que é o cliente que gastou, na verdade eu vou imprimir o maior aqui, o maior valor, e eu preciso armazenar a posição desse cliente também. Então eu vou ter que criar uma variável aqui chamada pos para saber o índice do vetor que esse cliente parou. Tá? Então eu vou criar uma variável pos. Essa variável pos eu vou inicializar ela com 0 aqui. E aí a cada novo maior valor eu faço pos receber i. Aí eu salvo o índice do vetor. Eu armazeno o índice do vetor com o maior valor e o maior valor aqui. Então eu imprimo o valor. E aí aqui, sabendo o índice do maior valor, eu posso imprimir a conta em pos. Tá? Então aqui eu encontrei o maior valor. Se eu pegar esse mesmo código, copiar todo ele do maior valor, replicar aqui para baixo, eu faço o código do menor valor. Ó, menor, só troquei o nome da função. Aqui eu vou trocar para menor. Aqui eu vou trocar para menor. Aqui eu vou trocar para menor. O menor valor pode começar no primeiro também. Aqui está tudo certo. Eu inverto essa lógica aqui, ó. Inverto essa lógica. Né, troco o nome dessa variável. Aqui troco o nome dessa variável. E aí só troco a frase aqui, ó. O cliente que menos consumiu, gastou tanto e contei o número tanto. Tá? Então, alterando um pouquinho, eu já encontro o menor valor também. Replico a função lá para cima. Replico essa informação aqui para baixo. Já tenho o maior e já tenho o menor valor assim, rapidinho. Tá? Então vamos ver se está funcionando o maior e o menor. Vamos tentar fazer alguns cadastros aqui.
Então vamos lá, cadastrar um novo cliente. O cliente 1234, que gastou 100. Aí eu vou cadastrar o cliente 3457, que gastou 66. Aí eu vou cadastrar o cliente, que não importa o número, que gastou 9198, tá? Se eu mandar listar, o que eu tenho? Um cliente que gastou 100, um cliente que gastou 66 e um cliente que gastou 98. Qual foi o que mais gastou? O D100, que tem o número 1, 2, 3, 4. O que menos gastou, o D66. Então, se eu for no maior, tem que dar o D100 e no menor, o D66. Vamos lá. Vamos colocar o maior, tá? O maior, ele não conseguiu listar certo aqui, ó. Ele deu algum erro, tá? O cliente que mais consumiu, ele não conseguiu imprimir. Vamos ver o menor. Também, ele não conseguiu fazer a impressão. Provavelmente ficou alguma coisinha errada aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha. O problema, na verdade, é que aqui é float e aqui é int. Aqui também. Aqui é float e aqui é int, tá? Então a posição é um índice, é inteiro, e o float é os valores com vírgula, né? Então tem que ser casas decimais. Rodando novamente. Cadastrar 1, 2, 3, 4, 100, 66. E olha aí, ó, fiz bobagem. De novo. 1, 2, 3, 4. Não. Tem que digitar 1, não 1, 2, 3, 4. Vamos lá, vamos cadastrar. Então, um cadastro, 1, 2, 3, 4, consumiu 100. Outro cadastro, número 345, consumiu 66. No outro cadastro, número 678, consumiu 98. Se eu listar, vai dar o quê? O que mais gastou é o 100 e o que menos gastou é o 66. Tá? Então agora, se eu mandar listar o maior, tá lá, ó. Então o maior gastou R$175 e é o 1, 2, 3, 4. É esse cara aqui. Se eu for para o menor agora, ó, o menor, deixa eu ver, 115, vamos ver se é isso aqui mesmo, o menor é esse aqui, ó, tá? 66 kW, que deu 115,50, e é o código 345, tá? 115,50, 345, tá? Então tá funcionando o maior e está funcionando o menor. O que faltou nesse exercício? Calcular média e listar todos acima de 170 kW. Tá? Então eu vou pegar aqui o mesmo cabeçalho que a gente tinha antes para a gente calcular a média. Então eu vou trocar aqui para média, copia isso, joga lá para cima. E aí aqui no média eu faço a média. E aí eu vou passar os mesmos dados aqui como parâmetro também. Tá? Na média, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a média de consumo, né? Então, o que eu faço? Crio uma variável float para fazer somas. Então, eu vou somar todos esses consumos aqui. Vou somando tudo. Inicializo a variável com 0, né? Vou somando tudo. Chegou no final, eu divido pelo número de clientes que eu tenho. Tá? Então, eu posso fazer a mesma verificação que eu tinha aqui antes para ver se eu tenho 0 clientes, né? Então, se o meu identificador for 0, eu coloco nenhum cadastro foi efetuado. Cadastre antes de calcular a média. Caso contrário, terei clientes e eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou fazer uma varredura no meu vetor, começando em 0, indo até o ID do cliente, que é o total de clientes que eu tenho, tá? E vou de 1 em 1. Aqui dentro, o que eu faço? Eu pego a minha variável de soma, incremento ela mesma, mais o meu é a média de consumo, né? Não é a média paga. Então, média de consumo. Média de consumo, né? O consumo é quilowatt.
Então, média do consumo é a somatório mais o quilowatt no índice I. Então, aqui eu faço todas as somas. Terminei de fazer todas as somas, eu posso calcular a média e imprimir essa média na tela. Tá? Então, eu já vou fazer o cálculo da média dentro do próprio print. Então, eu vou fazer aqui, ó, a média de consumo foi de percentual F, duas casas decimais, vírgula. Aí, calculo a média. A média é o quê? A minha soma dividido pelo total de clientes que eu tenho. ID cliente. ID cliente, tá? Que é o total de clientes que eu tenho. A média do consumo foi essa daí. Vamos ver se está funcionando? Vamos rodar. Vamos cadastrar aí. Vamos cadastrar lá o cliente que consome 100. Vamos cadastrar um cliente que consome 50. Não, o número da conta, né? Consome 50. E vamos cadastrar um cliente, deixa eu ver, 1. Então a gente tem 100, 150. Vamos colocar aqui um cliente que consome 75, por exemplo. Então, cliente que consome 75, tá? A média disso aí vai dar o quê? Média do consumo foi 75. Por quê, né? Eu tinha 50, ó, o que eu tinha? Se eu mandar listar aqui, ó, listar. Eu tinha um que consumiu 100, outro 50, outro 75, né? Então, 175, 225, dividido por 3, isso daí vai dar 75, tá? Então, a média disso daqui de consumo dá 75, que é bem esse ponto central aqui que eu tinha antes. Tá? Então, tá certo aí o nosso cálculo da média. Faltou o último detalhe, que é fazer a impressão de todos os clientes que gastaram mais que 170 kW. Então, maior 170. Vou criar uma função aqui chamada maior 170. Vou replicar o cabeçalho dela lá para cima. Vou colocar isso aqui no item 6. E aqui vai ser... usei maiúsculo... Não preciso usar maiúsculo, estou usando tudo minúsculo. Então aqui vai ser maior 170. Tá? Maior 170, lá embaixo tem que trocar para minúsculo de novo. Maior 170. Então aqui dentro eu vou fazer o quê? Essa variável de soma eu não preciso. Isso daqui tudo eu não preciso. Se eu não tiver nenhum cliente, eu digo que nenhum cliente foi cadastrado. Cadastre antes de continuar. Caso contrário, eu faço um laço de repetição, começando no cliente 0, indo até o ID do cliente, que é o último cliente que eu tenho, de 1 em 1, verificando o quê? Verificando se o meu... Faltou declarar a variável i aqui. Verificando o quê? Se o meu kilowatt daquele cliente for... Aqui fala maior ou igual ou maior? Ultrapassam o consumo de 170. Então é maior que 170. Se for maior que 170, faz o seguinte. Printf, imprimo lá na tela. O cliente de conta tal, consumiu tanto. Aí eu digo, qual que é o cliente? O cliente conta no índice I e ele consumiu kilowatt no índice I. E aí, ponto, barra N. Então eu só imprimo na tela quem consumiu mais que 170. Caso contrário, eu não faço a impressão. Simples assim. Tá? Então eu mando rodar esse exercício agora. Fechando, testando o último recurso.
Cadastro, né? Vou cadastrar aqui. Vou cadastrar uma conta 1234 que consumiu 100. Ó, essa é menos que 170. Vou cadastrar de novo. Vou cadastrar outra conta que consumiu 170. 170, exatamente 170. Que não deve mostrar também. Vou cadastrar outra conta que consumiu 190. E vou cadastrar mais uma conta que consumiu 200. Se eu mandar listar, ó, o que ele me listou aqui, ó. Me listou aqui 2 clientes, um consumiu 190 e outro consumiu 200. Quantos clientes eu tinha? Ó, vou listar os clientes. Eu tinha esses 4 aqui. Então o primeiro deu 100, não listou. O segundo deu 170, não listou porque ele lista acima de 170. Listou 190 e listou 200, com os seus respectivos números de conta. Tá? Então todos os nossos recursos do nosso código estão funcionando. Tá? Vou passar pelo código aqui novamente para vocês darem uma olhada. Então eu criei tudo isso aqui de função, 6 funções, uma para cada item ali, mais o menu. Aqui eu defino o total de clientes que eu vou ter, então eu posso ter até 100 clientes. Tá? Bom, aí aqui eu fiz o nosso menu, onde em cada switch case eu chamo um dos recursos que o exercício pede. Aí eu tenho a função do nosso menu, aí eu tenho a função que faz nosso cadastro, a função que faz a listagem na tela, a função que calcula o maior valor, que é idêntica à função do menor valor, só troca o nome das variáveis e inverte este sinal aqui da linha 150. Eu tenho aqui calcular a média, tá? O cálculo da média de consumo, e imprimo na tela os 170 maiores, ou melhor, os consumos acima de 170. Tá? Então esse exercício foi bastante extenso, com bastante coisa para fazer, mas um exercício ficou bem completo, tá? Ficou bem legal. Então esse aqui foi o nosso exercício número 2 da nossa atividade prática.